Olá, meu querido, minha querida, mais uma vez juntos. Aqui estamos com o vídeo quinzenal. Eu aqui no meu gabinete, aqui na Igreja Batista de Diram, para fazermos, mais esse elo de ligação daqui com os meus queridos de Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Espanha e principalmente aí do Brasil. É sempre com alegria que eu faço esses vídeos. É uma responsabilidade também muito grande, diante de Deus, porque eu procuro transmitir sempre palavras, de ânimo, para crescimento espiritual, para arrependimento mesmo, dos caminhos às vezes que levamos e para estarmos juntos, nesses tempos aqui que vivemos na Terra, tempos rápidos, passageiros, onde vemos muitas coisas, e cada vez está aumentando isso, muitas coisas que não são boas, vão contra a vontade de Deus, mas quem caminha com o Senhor, quem congrega numa igreja, quem é ministrado por pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, já tem uma ideia, já sabe um pouco do que está ali relatado na Bíblia Sagrada, e tem que fazer uso disso, são as armas que Deus nos dá. Nós podemos fazer o que quisermos, o chamado livre-arbítrio de Deus. Ontem eu conversava isso com uma pessoa lá em Londres, a capital aqui deste país, da Inglaterra, dessa parte da ilha que eu estou, porque essa ilha são 3 países juntos, Muitos me perguntam, é um pouco confuso para quem não conhece, mas onde eu estou se chama Grã-Bretanha, são 3 países, vivo na Inglaterra, mas tem a Escócia mais no norte, e tem o País de Gales aqui mais ao oeste. Eu estou na parte leste, próxima não só do mar, mas como do continente europeu. A Alemanha e a Holanda, principalmente, estão aqui mais próximos de onde eu estou. Então, às vezes as pessoas não compreendem isso daí, e é natural, porque a geografia muda um pouco, os nomes, mas aqui da Inglaterra a gente tem uma visão privilegiada das coisas que acontecem no mundo por causa dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação. E hoje as notícias estão assim, há um estalar de dedos, Hoje com as mídias sociais, com os aparelhos celulares, com a internet, hoje nós estamos focados nas coisas do mundo, de uma maneira em geral. E isso é bom num aspecto, porque nos mostra as coisas que estão acontecendo por aí e nos serve de alerta. Nós devemos estar alertas para essas coisas que o Senhor tem preparado ao longo do tempo para as nossas vidas. Muitos não querem, muitos não aceitam, é o livre-arbítrio de Deus, o livre-arbítrio de Deus, você faz o que você quiser. O apóstolo Paulo fala, e essa conversa que eu tive com essa pessoa, com esse rapaz, diz assim que eu posso fazer tudo, mas não me convém fazer tudo, porque muito, talvez até a maior parte das coisas, não fazem bem para nós. Jesus Cristo declara nos evangelhos que o mundo jaz no maligno, ou seja, na coisa ruim, na coisa má. Declara também na palavra de Deus que o príncipe deste mundo que nós vivemos, na terra, no globo, é Satanás, é o diabo, é o acusador, é o mentiroso, tem vários títulos, a serpente. Então, são coisas que nós aprendemos na nossa vida, sem sermos religiosos, sem praticar às vezes uma religião, sem frequentar uma igreja, mas é de suma importância que nós passemos a conhecer a palavra de Deus, praticá-la, por mais difícil que seja em algumas áreas da nossa vida, praticar a palavra de Deus, porque isso vai resultar um bem-estar para nós, um bem-estar. Eu já falei que a própria medicina hoje ela já se rende às pessoas que têm fé, na hora de amenizar a dor de uma enfermidade, ou da própria morte de um ente querido, de uma pessoa próxima. Tudo isso está dentro do plano de Deus, está desde o princípio.
Porque a Bíblia é uma longa história, né? Que começou lá no Velho Testamento, na criação do mundo, depois na criação do ser humano, e vai até o final, vai até o Apocalipse, né? Quando vai ser o final dos tempos. Mas não o final dos tempos de nós que caminhamos com Deus ou de que queremos andar com Deus, de nós que vislumbramos a salvação e recebemos a salvação através da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Não é o final dos tempos, é o final aqui da terra, da vida terrena, da vida mundana que a gente chama, né, por causa do mundo. Essa expressão também, às vezes as pessoas exploram ela como de coisas erradas, mas não é errado falar isso. Acaba aqui, né? Acaba aqui. E às vezes é muito difícil explicar para as pessoas. Não há tempo também para nós ficarmos todas as horas abrindo aqui o versículo ali, porque normalmente um versículo desse dá para a gente ficar nesses vídeos de 35 minutos em torno disso que eu gravo quinzenalmente para vocês. Mas o alerta tem que ser dado sempre, né? Muitas igrejas, né, muitas denominações, muitos pastores, e aqui não vai nenhum apontar de dedo, né, nenhuma acusação, estão assim, não estão comprometidos, né, com a verdade bíblica. Eles estão às vezes, né, fazendo associação do dia a dia do mundo para a vida do cristão, e isso não é bom. Porque o cristão ele não é exortado, ele não é alertado, ele não é corrigido. E muitas vezes há uma confusão nessa caminhada. E as pessoas que não conhecem a palavra de Deus não são incentivadas a conhecê-la. Eu vi um vídeo antigo, quando houve aqueles atentados no início deste século, né? Lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, né? E outros locais lá dos Estados Unidos. O vídeo se chama Corra, Run, né? Corra, corra. Corra porque houve um momento em que as torres desabam. E quem estava ali num raio de circunferência, eu vou falar 1 quilômetro, não sei, foi afetado por essa nuvem de destroços, né? De poeira, de etc. Né? E esse vídeo fala corra, corra, corra. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo correndo. Não está tendo tempo de estar com a palavra de Deus. Né? Ele usa aquela expressão, né, da fuga, vamos dizer assim, da própria morte. Né? E isso, se você trouxer para o mundo espiritual, tem muita lógica. Nós temos que correr das coisas do mundo, né? Da queda de um prédio. Né? Normalmente, quando eles implodem esses prédios, né, previamente, eles armam um perímetro em volta deles, onde não pode passar carro, pessoas, etc., evacuam. Se há casas do lado, as pessoas de lá, quando há uma implosão, porque vai construir outra coisa ali, etc. Entende? Mas, às vezes, isso acontece. E nós não temos como evitar isso daí, né? Eu recebi um vídeo de uma profecia antiga, do ano passado. Eu digo antiga assim no sentido de um pastor, ele está lá nos Estados Unidos, se eu não me engano agora. Ele é brasileiro. Dando uma profecia que ele recebeu de Deus, e falando dos terremotos. E esta madrugada, né, de ontem para hoje, houve 2 terremotos muito fortes ali entre a Turquia e a Síria, ou um terremoto enorme, né? Estão esperando um número muito grande de mortos, né? E isso são sinais, né, das coisas que estão acontecendo em nossa volta. Isso está escrito na palavra de Deus. Algum de vocês pode dizer, mas pastor, terremoto tem desde... Sim, claro que tem. É uma coisa natural, é uma coisa da natureza, né? Da criação do mundo. Né? Tem maremotos, né? Hoje os tsunamis, né? Quando há terremotos subaquáticos, né? Nas profundezas dos mares, vem o tsunami, né? E algumas cenas que a gente vê aí do que ocorreu na Indonésia, no Japão, etc., são terríveis. A força, né, da água não tem uma blindagem humana, uma construção humana que sustente isso daí. Vou dar um outro exemplo que pode acontecer recentemente, 2 meses atrás, lá em Portugal, algumas cidades, houve umas enchentes que não haviam já 40 anos, talvez isso, entre 30 e 50 anos, não importa. No Brasil também tem muitas enchentes. Não há sistema, não é porque em país mais pobre ou país mais rico, não. Não há sistema no mundo que suporte, né,
uma carga de água, né, de chuva, uma inundação, né, os rios transbordam, não há sistema que sustente isso daí, porque as forças da natureza, elas são mais fortes do que as forças humanas, né? Então, todas essas coisas é interessante, né? Porque você não precisa falar especificamente na Bíblia. Na Bíblia tem muitos exemplos disso daí. Todas essas coisas acontecem, né? E esse terremoto de agora, de horas atrás, menos de um dia, houve uma revelação de Deus para esse pastor, e ele faz isso, é um vídeo, hoje eu coloquei nosso grupo de oração, mandei alguns amigos pastores em vários lugares, é um alerta, é o áudio do vídeo com algumas imagens de agora. E eles estão lá a contar, procurar os desaparecidos, né? E a profecia é que vão ter pessoas que vão ser achadas algumas horas ou algum dia depois, né? E isso é milagre, sobreviverem, soterradas e sobreviverem. E elas também poderão revelar coisas, né, que elas viram nesse momento crucial das suas vidas. Enfim, meu querido, minha querida, esses vídeos que eu gravo é para dar um pouco de conhecimento, é um pouco de história também, história principalmente relatada na Bíblia Sagrada, a história que você não precisa da Bíblia para acompanhar, você tem a internet, você tem as televisões, você tem as mídias sociais, né, no alcance da mão do seu telefone, mas são histórias que nós temos que nos ligar. Ué, o que é que isso tem, né? O que é que isso tem que a ver com aquilo, né? É porque o final dos tempos vai acontecer. A Bíblia relata isso desde o princípio. Vai ter um dia que vai ter o final. E a nossa obrigação daqueles que estão ligados à obra de Deus, daqueles que obedecem o comando de Deus, é levar ao conhecimento das pessoas, e eu procuro fazer isso a cada um de vocês. Esse vídeo vai para pessoas que sequer às vezes podem acreditar em Deus, né? E vai para pastores que conhecem muito bem o caminho de Deus, a obra de Deus, né? A vontade de Deus. Então, a minha ideia não é criar nada novo, é apenas facilitar numa linguagem talvez mais acessível, meio professoral. Algumas pessoas falam, você é tipo um professor, tal. Não importa o título. A Bíblia fala em mestre, né? Como um dom de Deus. Louvado seja o Senhor, se esse dom ele me confiar, não é? Mas nós precisamos nos alertar uns aos outros. E eu sou alertado também, porque tem fatos que eu não tomo conhecimento, e as pessoas me alertam, e isso é natural, isso é a troca de informação, né? Agora, é muito bom a gente saber, à luz da palavra de Deus, eu estou apontando para cá porque minha Bíblia está aqui na mesa, tá? É à luz da palavra de Deus o que isso pode significar para as nossas vidas. E é muito. Quando a gente fala no nosso universo, do que nós conhecemos, né, como mundo, e o tempo de vida que nós temos, é uma fração. É uma fração. Não tem sentido. Eu não consigo enxergar razão nenhuma de a gente viver tão pouco e depois não acontecer nada. Acabou. Muita gente fala, morreu, acabou. Eu nos cultos fúnebres, né, vocês sabem, eu falo, não é o fim. A esperança para aqueles, inclusive aqueles que não creem, que estão sofrendo ali ao lado do caixão, né, do doente querido que morreu, está prestes a ser aqui, é muito cremação, não tem sepultamento aqui, é raro ter sepultamento. Então, é uma dor muito grande, é uma sensação, né, de rompe, né, um elo, uma ligação muito forte, sentimental, de amor. E claro que dói no coração da pessoa, não tem outro caminho que não seja. Quem de nós, né, quem de vocês que está assistindo esse vídeo agora, não perdeu alguém querido nesses últimos meses, anos talvez, e sabe que isso dói. Agora, o que é que Deus nos facilita, o que é que Deus nos propõe? É que nós amenizemos essa dor, né? É que nós soframos menos com ela. Eu falei no começo desse vídeo, né, que a própria medicina diz que aquelas pessoas que têm fé, que creem, elas têm uma chance muito maior, né, de vencer a enfermidade, né? E aí, se é o caso de um milagre de Deus, é Deus que faz isso, né, dá essa vitória a ela, e também amenizar o sofrimento, né, das pessoas, porque é muito difícil, claro que é difícil. Nós não podemos pintar, né, uma coisa colorida quando ela é negra, é meio treva. E a morte é isso, a morte não tem uma lógica de você dizer
que é bom. Não tem. Mesmo você indo para o céu, vamos dizer assim, mesmo você tendo a salvação da sua vida, né? Mesmo você sabendo que você vai desfrutar do paraíso na eternidade das eternidades, entende? A morte nunca é boa. É um momento difícil. É um momento que você vai ter que experimentar com Deus. O pré-morte, vamos assim dizer, né? Você vai ter que, entende? Compreender muitas coisas que você talvez não aceite. É duro, dói, claro que dói. E principalmente aqueles que estão à sua volta. Que estão bem, estão vendo você sofrer e que também sofrem por causa disso. Então temos que nos preparar. Temos que nos preparar. E nós só podemos nos preparar com as coisas de Deus se nós formos da palavra de Deus. Ou buscarmos a igreja, eu sempre aconselho, né, um padre, um pastor, uma denominação, não importa qual. Você tem que ter Jesus no coração. Porque esse Jesus é o que morreu por nós. Por mim e por você. Você tem que aprender a valorizar isso. E às vezes você não tem valorizado. E eu quero te dizer que não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Eu conheci pessoas que falam, não me venha falar de Deus, de Jesus, que eu não acredito nisso. Eu falei, olha, tudo bem. Mas eu continuo te amando. Eu continuo aceitando você como é. Não o que você diz, não o que você faz. Porque Jesus morreu por pessoas pecadoras, por pessoas que não creem, os pagãos, né, por pessoas que cometem, né, o mais absurdo das coisas do mundo. Jesus morreu por eles. Ele fala, eu não vim para os sãos, ou seja, para quem está bem de saúde, vamos dizer assim. Eu vim para os doentes. E o doente aí não é a doença física, né, como os sãos é o que está bem de saúde. Né? Os sãos são aqueles que já caminham com Deus, que já estão andando de mãos dadas com Deus na sua vida, não importa se é um mês, um ano, 10 anos. Entende? Tem pessoas meio século já caminhando com Deus. Todos nós temos essa oportunidade. O plano da salvação, ele é um plano que não tem vencimento. Ele é eterno. Enquanto houver vida aqui na Terra, esse plano vai estar vigorando. Enquanto esse plano estiver vigorando, qualquer pessoa vai ter acesso à salvação. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz as coisas condicional. Olha, vai ser assim se... Não. É assim. É o que a gente fala, né? O que tem na Bíblia, sim, sim, não, não. Ou é luz ou é treva, né? Ou é verdade ou é mentira. Então, o amor de Deus é tão grande que ele não olha o nosso CPF, no nosso documento de identidade, passaporte, etc. E as pessoas estão sofrendo por isso. Porque às vezes querem se aproximar de Deus, mas não querem largar os fardos que ela carrega da sua vida mundana, da vida aqui na Terra, dessa vida que é regida pelo diabo, pelo pai da mentira, pelo acusador. Essa pessoa que eu conversei ontem lá em Londres, num restaurante, entende? Está aflita. Se converteu a um determinado tempo, um ano, se eu não me engano, mas até para ler a Bíblia ele tem dificuldade. Você vê que o inimigo vai na mente, entende? Para impedir que até ele leia a Bíblia e comece a conhecer as coisas. E num pouco tempo, porque 5, 10, 15 minutos de conversa não é bom, mas melhor do que nada, né? Nós podemos estar ministrando ali para ele. Eu e a minha esposa podemos estar ministrando ali na vida dele. No final eu orei. Algumas pessoas do restaurante viram, funcionários viram, né? E é bom que eles vejam também. Orei pela vida desse rapaz, ele tem meu telefone. Falei, a hora que ele quiser me procurar, ele pode me procurar. Ele já trabalhou aqui em Norwich, já morou aqui em Norwich também, que é perto daqui, onde nós estamos. E eu me disponibilizei a tirar um tempo com ele, quando for possível, né? Para ele, trabalha muito. E assim como ele, deve ter 28 anos de idade, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E assim como ele, milhares de pessoas, né? Na quinta-feira, de domingo a quinta da semana passada, eu estive em Lisboa, em Portugal, resolvendo algumas coisas de família lá com o meu sogro. E também conversamos com 2 ou 3 pessoas. Eu tive, né? Deus me deu a oportunidade. Deus sempre dá a oportunidade de pessoas que se acercam a nós por qualquer que seja motivo, de nós falarmos de Deus, do amor de Deus, do plano da salvação. E olha, isso aí foi num bar, né? Eles chamam bar, que é cafeteria, né? Português e espanhol gosta muito disso, de ir nos cafés e tal.
E Deus me deu oportunidade, porque Deus é que dá oportunidade. Eu falei na minha congregação aqui no sábado que Deus é que a gente pode sorrir para uma pessoa, só sorrir na rua, não precisa dizer nada, que aquilo ali já vai trazer algo diferente para dentro dela. Olha, alguém está me vendo, alguém está sorrindo para mim. Se você puder dar o bom dia desse, se você puder abençoar, abençoe. Eu já falei, né? Eu falo sempre isso, né? Eu abençoo os caixas de supermercados, os motoristas de ônibus, sabe? Nos bancos, onde eu vou, entende? Eu falo, aí no Brasil é mais fácil, né? Deus te abençoe, mas eu sempre falo Jesus, né? Jesus bless you, né? Tem que falar inglês para os ingleses ou de outra língua, é, é, porque Jesus e Deus a diferença, né? Depois isso é outra história, tá? Isso aí não é história não, se é história é para a gente contar, tá bom? Vocês querem ver? Foi um iraniano, veja bem, eles são árabes, eles são muçulmanos, eles são assim muito radicais com as coisas do Ocidente, né, em comparação, né, com a vida e com a religião deles. E ele se converteu e ele é pastor. Isso aí foi lá em Manchester em 2003, 2004, olha aí, já caminhando para 20 anos. E eu fui levá-lo da igreja onde nós estávamos fazendo a programação com ele até um local lá nos arredores do centro de Manchester, onde começou a onda industrial aqui da Europa. Foi lá que começou a ter um nomezinho específico, mas a Revolução Industrial, alguma coisa assim. E era um lugar escondido. Gente, você ia naquelas ruas onde tem uns galpões muito grandes, galpões comercial, mas final de semana, domingo, não funciona nada, né? Então era assim, um ermo, né, danado já. E ele falou, olha, eu ficava muito alegre quando um ocidental, né, como nós, lhe dizia God bless you, né, Deus abençoe vocês. Mas ele dizendo isso para um muçulmano, para um árabe, ele está dizendo, ele recebe isso como se fosse Alá, que é o Deus dele, né? É o Deus, ele crê em Alá, não é? Entende? Então, quando um ocidental diz God bless you, tá? É como ele entende, God bless you, claro, mas ele entende isso como se fosse o Deus, o Alá, né? O que é o Deus dele. É interessante isso daí, porque ele se converte. Ele se converte e fala assim, a partir daí ele fala assim, agora não é mais Deus te abençoe, ou God bless you, né? Agora é Jesus, que Jesus é único. Deus tem Deus na Índia, até eles cultivam, né, coisa em animais, né? No Velho Testamento tem muita coisa, o povo de Deus sofreu muito porque desobedeceu muito a Deus, seguindo os deuses, aqueles que está escrito ali com letra minúscula, de outras nações, de outros países, entende? Mas o hindu, né, o árabe, né, o muçulmano, então Jesus não tem como. Quando você fala Jesus bless you, é uma bênção única, é de um Salvador. Quem morreu foi Jesus, o homem. Quem foi para aquela cruz por minha causa, por sua causa, foi Jesus Cristo. E olha, um árabe, um muçulmano ensinando a um ocidental que não deva dizer assim, God bless, né? O Deus te abençoe, e sim, Jesus bless, ou Jesus te abençoe. E eu faço muito isso. Eu me lembro muito bem, um tempo que eu estive em Marseille, na França, era aqueles tours de ônibus, né? Aqueles ônibus que rodam na cidade e tal. O motorista até muito nervoso, um pouco mal educado. E eu fiquei com raiva, como são as coisas, né? E tinha tido um problema alguns meses antes, no final do ano lá, que eles fazem aquelas festas de Natal em ruas, em praças e tal, que uma pessoa com um caminhão entrou no meio matou não sei quantas pessoas, mais de 10 pessoas, entre 10 e 20 pessoas. Não sei se vocês lembram isso. Já houve outras coisas parecidas em outros lugares. Mas eu estava em Marselha uns meses depois, e no final, onde eu tinha que descer na parada, final desse ônibus de turismo, foram descendo todos e eu esperei para descer por último. E quando eu passei por ele, eu ainda assim um pouco chateado da maneira como ele foi grosseiro comigo e com outros turistas, eu falei assim, Jesus bless you. E comecei a descer as escadas do ônibus. Aí ele falou assim, sir, né, senhor? Aí eu virei para ele e falei assim, ele falou assim, olha, o que houve aqui não é do muçulmano verdadeiro. Legal, né? Legal você ouvir isso de um muçulmano. Entende? Porque os radicais, aqueles que transmitem o ódio e tal, não é a nação muçulmana, são poucos. Como são poucos, né?
de outros segmentos da sociedade que não andam como deveriam andar diante da sociedade e também, principalmente, diante de Deus. Então nós temos que compreender, cada um de nós tivemos uma criação, vivemos numa cultura, em algo diferente. Mas o que nós não podemos deixar de aprender é que a palavra de Deus está mostrando o que aconteceu e o que acontecerá. Esse vídeo de hoje, esse áudio de hoje, que eu recebi dessa profecia do ano passado, se cumpriu, né, pelas palavras, né, muito parecido, e pela extensão desse desastre da natureza, mas são sinais que o Senhor está dando. Então Deus me deu a oportunidade ontem em Londres, no meio da semana lá em Lisboa, em Portugal, entende? E aonde a gente pode ir. Eu me lembro que no voo de ida, no domingo, tinha uma criancinha chorando muito antes do voo começar, e próximo onde eu estava, e toda hora uma aeromoça vinha, ficava como de cócoras ali no corredor, e falando com ela, com a menina, tentando distraí-la, tal. Durante o voo foi tranquilo. Quando foi pousar também, às vezes tem aquela dor de ouvido, né? Muitas crianças sofrem com isso. E no final eu estava esperando o desembarque, porque meu sogro precisa de ajuda, né? Para transitar entre o avião e o aeroporto. E a mocinha estava lá atrás, perto de onde estávamos sentados. E eu perguntei para ela, desculpe, né? Te perguntar, você é mamãe? Ela falou, sou assim. Por quê? Falei assim, não, porque eu vi a maneira como você estava tratando a criancinha ali, uma criança. Claro, é trabalho dela, é função dela, mas foi algo extra, algo novo. E era uma filha de Deus, era uma serva de Deus essa moça. Entende? Então Deus nos mostra, às vezes, para a gente fazer com as pessoas o que não está fazendo e poderia fazer, nos mostra isso através de gestos de outra pessoa. E não importa se aquilo é parte da profissão dela ou não. Perguntar como está você, está tudo bem, como está a sua vida, como anda a sua família, tal. Isso traz sempre algo novo para as pessoas. E você não precisa ser cristão para ser assim. Você só precisa ter algo de Deus dentro de você. Agora, é causa e consequência. Você só vai ter isso assim aumentado na sua vida se você começar a ter comunhão, relação com Deus. Fora disso, você não vai conseguir, você vai ser mais um naquela multidão. Eu comentava com a minha filha, né? Nós tínhamos ido em Londres resolver negócio de passaporte. Já reparou na rua, no shopping, né? Onde já reparou que não há um rosto igual a outro? E você já reparou, você que está assistindo esse vídeo? É incrível, né? Nos gêmeos, naturalmente, tem muita semelhança, né? Mas já pensou as pessoas que diferentes, né? Como são, e no mundo todo, e já chegamos a 8 bilhões? Tem que ter alguma coisa. Viver 60, 70, 80 anos acabou? Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Ter saúde, né? Ter força de vontade, ser abençoada por Deus, ter família, ter trabalho, sabe? Tem que ter alguma coisa. Às vezes o vazio do nosso coração, a gente tenta preencher com compras, muitas pessoas vivem disso, com drogas, com pecados, né, com bebidas. Tenta preencher o vazio que está no coração, nunca se contenta. A parte, né, sexual, né, também, nunca se contenta com o que tem. Sempre está querendo ter mais, mas aquele espaço continua vazio. E isso impulsiona pessoas a coisas piores. E é aí que pode vir o desastre, né? Pode vir algo realmente que venha a ser muito duro, muito ruim para elas. E o que é que Deus quer? Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, você acha que Ele quer alguma coisa para nós que não seja o melhor? Não. E como é que você vai descobrir isso? É vivendo à distância de Deus? Fazendo coisas que não agradam a Deus? E olha, nós fazemos muitas coisas que não agradam a Deus. E nós sabemos que não agradam e nós fazemos. É uma realidade. Nós temos que ter essa consciência. É difícil. O jovem me falou ontem, tem lugares que eu gosto de ir, mas eu sei que eu não posso ir, porque não vai me fazer bem. É duro, é a luta do que a Bíblia diz, a carne contra o espírito.
é a alma, né, que domina os nossos sentimentos. E isso nós precisamos ter um equilíbrio no nosso dia a dia, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ter aquela vida, vamos chamar assim, de infrutífera. O nosso coração nunca vai estar alegre, nunca vai estar repleto de algo diferente. Vai ter sempre aquele vazio, vai ter sempre algo novo para querer colocar dentro da nossa vida, para ver se as coisas melhoram, para ver se nos sentimos bem. Mas vem as frustrações, né? Vem tudo que a gente não deve ter. Por quê? Porque nós nos apartamos de Deus, nós vamos nos afastando de Deus. E quando isso acontece, nós perdemos o domínio sobre a nossa vida. A nossa personalidade, o nosso caráter, ele já está dominado pelas coisas do mundo, pelo príncipe do mundo. Porque o mundo, lembre-se no começo do áudio, desse vídeo, né, jaz do maligno. E o príncipe deste mundo é Satanás, é o acusador. E não é o pastor que fala, é a Bíblia Sagrada. E ainda por cima, nos evangelhos, Jesus Cristo declara isso daí. Eu recebi ontem também uma notícia. É um restaurante que eu tenho muitos queridos amigos lá, trabalhando lá em Brasília, onde eu vou, que um dos funcionários se matou. Se matou. Muita gente fala que covardia. Eu já acho o contrário, tem que ter muita coragem para fazer isso. Agora, aqui não é interpretar se é covardia ou se é coragem. É interpretar como estava o coração dessa pessoa, jovem. Como estava o seu coração? Como estava a sua vida? Será que um dia antes, 2 dias antes, alguém deixou de dizer para ele que ele era uma pessoa especial, que amava ele? Alguém deixou de sorrir para ele? Alguém deixou de estender a mão para ele, cumprimentá-lo? Está tudo bem com você? Como está a sua família? Como está a sua vida? Será que nós tivemos oportunidade na nossa caminhada aqui na Terra de fazer um gesto desse para uma pessoa, mesmo sem conhecê-la? Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é que nos traz crescimento espiritual. Isso é que nos faz ficar maiores diante de Deus. Decisão nossa. Livre-arbítrio. Deus nos ama como nós somos. Ele quer sempre o melhor para nós. As decisões são nossas. Ele poderia impedir, se ele quisesse. Ele tem o poder para isso. Ele tem o poder das forças da natureza, dos terremotos, dos maremotos, das enchentes, né? Das queimadas. Quantas vezes você ouviu nesses últimos 2, 3 anos aqueles satélites, não, aqueles que passam, né, meteoros, né, normalmente chamam-se meteoros, né, que passam próximo da Terra. A proximidade deles é de uma distância abismal, né, mas passam próximo da Terra. Se um desse colide, esse áudio que eu coloquei hoje, fala que o eixo da Terra seria mudado. E se mudar um pouquinho o eixo da Terra, da circulação, que nos permite estar aqui agora falando uns aos outros, é o fim. Estamos preparados para o fim? O que é que nós temos feito na nossa vida para o fim? O fim terreno. Tudo aquilo que a gente juntou aquilo, todo sonho, toda esperança, tudo que nós passamos a ser donos, né, vamos dizer. Quem pode ter carro, carro, quem pode ter casa, casa, roupas, entende? Objetos de uso pessoal. Para onde vai isso daí? Para onde vai isso? Nos saímos do ventre, né, das nossas mamães, né? E não voltaremos ao pó da terra para sermos pó da terra, né? Eu falo muito, né? Quem não acredita que o homem veio da terra, do pó da terra, nasceu, né, no pó da terra, veja quando ele morre, o que é que ele se transforma depois de um certo tempo.
quando ele é sepultado, ou em algumas horas quando ele é cremado. Pô, tem muito mais, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, tem muito mais de Deus na nossa vida aqui e principalmente na eternidade. A decisão é nossa. O passo quem tem que dar somos nós. A porta tem que ser aberta para Jesus. Somos nós que temos que fazer esse movimento. A atitude da nossa vida, quem tem que mudar somos nós. O caráter nosso, a nossa personalidade, quem tem que moldar somos nós. Deus dá todas as dicas através da sua palavra, e esse é o primeiro grande passo. Tem a oração, tem a comunhão, tem o convívio, né? Tem você congregando com o corpo de Cristo. Mas Deus dá todo o que é necessário para a nossa vida através da sua palavra. Preparemos-nos então. Preparemos-nos. Deus está dando sinais. Isso está relatado na Bíblia. Vai continuar dando sinais até a vinda de Jesus para resgatar o teu povo, o seu povo, né, a sua igreja. Amém? Faça parte desse povo, é a minha oração. Passe esse vídeo para algum familiar, algum amigo também. Pode ser que ele esteja precisando ouvir um pouco essas palavras. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no seu coração e até um outro vídeo. Bye, bye.